Como é que você tá, Itamar? Bom dia, Rodrigo. Como é que vai? Bem, meu amigo, graças a Deus. Cadê a galera? Vamos ver nossos amigos aí se eles entram, né? Acho que Beto, É, seu eu, João. eu vou entrar, mas não sei se eu consigo participar, não, porque eu estou em Baixa Grande, mas viajo Ih, nesse instante para Jacobina e eu não sei se vai dar tempo, não, que eu tenho que chegar lá o mais cedo possível. ah, sim. Você tá aí no meio da micareta. Tá, eu tava no meio de Igor Canário, rapaz. Ah, filho. Rapaz, Imagina, cara. eu nunca vi na minha vida tanta gente. Agora ele estava até mais tranquilo dessa vez, que ele não agitou muita galera, não. Mas eu Ah, nunca vi tanta gente ontem, anteontem e ontem. Tu não tá aqui não, né? não, é porque ontem eu fui convidado para um seminário na Ilha de Taparica. Aí eu não fui para aí, não. Ah, E da mas tinha última gente. vez que eu estive em Baixa Grande, eu não consegui dormir nessas noites, não. Foi muito ruim para mim. É, verdade. Até 5 horas da manhã hoje ainda estavam tocando, aí a gente Olha, conseguir imagina. dormir é muito difícil. Muito difícil. Aí a gente tá até pensando e comprando. Esses dias eu fui ver até um terreninho lá onde você tinha ali na Cachorra Sentada, né? Sim, Pra comprar ali do seu Beto. Não, seu Beto não, seu Vando. Pra gente fazer lá um refúgio pra gente, entendeu? sim. O ano que vem Porque. também eu vou comprar uma área rural aqui para mim, que eu devo estar. Meu projeto é daqui mais um ano, no máximo dois, eu retornar para cá, mas eu quero uma área rural também. Isso. E aí, pra esses dias de barulho, a gente ir pra lá e dormir lá, na roça, entendeu? Eu prefiro, cara. Agora, para o lado de lá, o vento, eu tive lá, para o lado de lá, o vento leva tudo, viu? Você escuta o barulho todo. Ah, bom você falar. Bom mesmo. É. O ideal é do lado de cá, no sentido Ipirá, ou então ali no sentido da Lagoa do Mamão. Uhum. Eu para lá, Ah, eu para lá não quero. Até me ofereceram também. Para lá eu não quero não, porque eu passei muitos anos lá, eu sei que leva o vento leva o som todo para lá, parece que está dentro de casa. propaga. Aí acho É, que nossos amigos entraram aí. Tony, seu João e Beto, a gente já pode começar, né? vamos lá. Deixa eu só abrir aqui. Vamos fazer nossa prece inicial, então. Vou pegar aqui minha caneta. Nossa prece inicial para a continuação aí dos nossos estudos. Querido e amigo Mestre Jesus. Bom dia, bom dia. Bom dia, Tony. Bom dia, seu João. Bom dia, Beto. Fazer a nossa prece inicial para a gente dar início aí nos nossos estudos. A esse mestre amigo, que o Senhor possa mais uma vez, Senhor, nos amparar, estar conosco nesse estudo. E que possa também amparar os companheiros, onde quer que eles estejam, os companheiros que não puderam estar conosco aqui. Que sua luz possa ser mais uma vez nosso guia nesse aprendizado que cada vez vamos tendo entre nós. Que assim seja, mestre. Graças a Deus. Então vamos lá, nós paramos na 116. Haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Pergunta do Livro dos Espíritos. Resposta: não. Todos se tornarão perfeitos. Muitos mudam de ordem, mas demoradamente. Porquanto, como já de uma outra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderi- Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom e tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Né? Itamar, você quer começar, meu amigo? Porque se você vai viajar depois, aí você já deixa teu comentário nessa. É, eu vou até falar baixo que o pessoal está dormindo aqui ainda. Uhum. Essa questão é muito interessante e a gente já vai fazendo logo o quê? Uma contextualização com a época de Kardec. Essa questão, o que Kardec fez, o que é que ele trouxe? Ele vai fazer um diálogo num contexto intelectual da época, né? Que tinha aquela,
aquele questionamento a respeito do dogma das penas eternas, né? Daquele dogma da Igreja Católica, que afirmava que após a morte a alma seria condenada ao inferno, ao purgatório, né? E não tinha possibilidade de regeneração. Então aí essa questão, eu queria até abrir um parênteses justamente para isso. Eu já tinha sido há muitos anos atrás, quando Herculano, lendo um livro de Herculano, ele falava isso. Depois eu vi aquele Wilson Garcia numa, numa atividade muitos anos atrás em Jacobina, e eu não entendia. E depois que Led Sadi, eles falavam a mesma coisa, a questão da contextualização. Sempre a gente deve contextualizar o pensamento de Kardec com aquilo que ele vivenciou naquele período, como Dora encontra e sempre também chama a atenção. Hoje eu estou fazendo isso, né? Como eu estou escrevendo, eu estou fazendo isso, eu estou vendo que está me trazendo uma compreensão maior a respeito das questões e do pensamento de Kardec, que ele vai evoluindo. Então, quando ele traz essa questão, né, se vai sobre progressão espiritual, como a gente falou semana passada, e se especificamente nessa 116, quando ele vai perguntar sobre a questão da permanência eternamente dos espíritos em ordens inferiores, e aí vem justamente esse diálogo que ele faz. E aí fica sedimentado o pensamento de Kardec e também dos espíritos a respeito da criação dos espíritos simples e ignorantes com uma tendência irreversível à perfeição. Tem um livro de Leon Denis, me parece que é No Invisível, eu acho que é No Invisível, que ele diz que a, a única, esqueci o termo, o nome que dá, quando é algo assim irreversível, é atingir a perfeição. Fatalidade. A única, isso, João, obrigado, João. Eu estou cansado que eu dormi tarde ontem aqui. Eu tava, eu, João e mais uma galera aí, a gente tava andando, correndo atrás de piscirico e da timbalada, viu? Eu vi João também junto lá. E aí ninguém consegue dormir. Eu tô aqui em Baixa Grande, a gente não consegue dormir com a zoada, não. Então a única fatalidade que existe é o espírito atingir a perfeição. Então por isso que Kardec trouxe essa questão e deixou assim de uma forma mais clara a respeito da criação, né? Beleza. Beto, meu amigo, você, 5 minutos. Deixa eu zerar aqui. Ah, Ali, não, fui zerar meu negócio ali. beleza, vai lá. É, aqui, como a gente falou a semana passada, né? É aquele negócio de progredir, evoluir, ser diferente. E eu coloquei na época o seguinte, né? A evolução se dá no momento do princípio inteligente. Então, ali no princípio inteligente, há uma evolução. Quando a gente se torna espírito, não há evolução, há progressão, há um progresso ali. Pelo menos essa é a minha visão. Então, nós saímos ali na origem, que nós não sabemos em essência o que é isso. Passamos para o princípio inteligente, para muitos reinos inferiores da criação. Não, quando a gente entra na era do nominal, que começa ali, nos tornamos espírito. A partir daí, na minha opinião, não há evolução. A partir dali, há progressão do espírito. Por isso que Kardec colocou aí a escala progressiva dos espíritos, não é? Mas a gente costuma dizer que o espírito é evolução do espírito, é evolução do espírito, mas aqui, na minha opinião, ficou bem claro a semana passada que a evolução é esse período de princípio, e daí para frente, progressão. Eu vou progredir sempre.
E a partir daí que Kardec pergunta aos espíritos, é a partir daí. Porque ele pergunta assim: haverá espírito que se conserva eternamente na ordem inferior? Então aí é espírito. Então ele está falando de progressão, por isso que ele coloca esse termo, né? Na minha opinião, ele coloca esse termo de que vai ficar eternamente inferiores. Ele já está falando de progresso. E nós sabemos que através da reencarnação acontecerá isso. Então, e dentro desse progresso, eu ainda, pelos meus estudos, separo ainda o que é progresso do desenvolvimento. Então, a gente tem a evolução, princípio inteligente, espírito, começamos a progredir, mas a gente também confunde nessa progressão, progresso com desenvolvimento. O desenvolvimento, no meu entender, do espírito, é desenvolver o que ele já tem. Eu já possuí, agora estou desenvolvendo. Quando eu desenvolvo essa possibilidade, eu começo a progredir para outro. Então, até nisso, na minha opinião, a gente confunde muitas coisas. Então, estou em completo desenvolvimento aqui na Terra, é a minha encarnação, daquilo que já estou conquistando, estou desenvolvendo aquilo que eu conheço. Quando eu passar essa etapa, já que a progressão é infinita, eu passo a progredir para outra qualidade, para outro entendimento, outro conhecimento, outra moral. Então, só para dizer, eu vou pegar a minha parte só para fazer essa diferenciação. A evolução, princípio inteligente, tornamos espírito progresso, mas dentro da progressão também tem que desenvolver qualidades, desenvolver conquistas para que a gente possa progredir. Estava fazendo a palestra sobre isso e uma pessoa me perguntou: Beto, mas como é que eu estou encarnado aqui na Terra agora? Como é que eu vou distinguir que eu estou progredindo ou que eu estou desenvolvendo? Aí eu disse a ela: aquilo que a gente luta, aquilo que a gente perturba tudo é o progresso. Mas aquilo que a gente vai desenvolvendo com calma é desenvolvimento. E a partir daí, como Itamar falou, a única fatalidade é a evolução do espírito. E eu ainda acredito que quando nós chegamos a espírito puro, há outro tipo de progressão, que a gente não sabe, eu não sei, mas eu acho que não para aí, não. Porque quando ele coloca Jesus como um modelo e guia de espírito puro a nós alcançarmos, vamos levar em conta que Jesus não disse tudo. Jesus só passou a personalidade dele, só passou as qualidades que nós conhecemos aqui na Terra. Mas existem outras qualidades, existem outros conhecimentos. Então, eu acho que a partir daí é uma evolução ainda. E ninguém está condenado em céu e inferno, e beleza. É só isso mesmo. Muito bom. Sou João, o senhor agora, meu amigo, 5 minutos. Tá ouvindo aí? Sim, sim. Tá bom. Ó, a pergunta era esperada porque Kardec já vinha trabalhando a progressão ou evolução dos espíritos. E Kardec preparou o terreno para soltar essa. Porque na doutrina espírita, a única fatalidade cósmica é todo mundo progredir. Agora, a resposta dos espíritos é muito sintética e também muito lógica. Eles fazem ainda
alguns comentários para reforçar, por exemplo, mudam de ordem, porque, como eles já disseram, os espíritos, né? Um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Isso já é discutido entre nós, embora a gente saiba que as igrejas ainda usam o medo do inferno, segundo eles, para intimidar os fiéis, eles não voltarem a pecar. Em algumas situações, às vezes até funciona, principalmente nos tempos passados. passados. Mas agora, no mundo atual, com o progresso científico, tecnológico e a razão aflorando de todos os lados, a coisa já não tem mais nem sentido para nós. Claro que serviu naquele tempo. E ainda no final eles colocam uma coisa interessante. Pretenderíeis que Deus tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Ainda joga um jogo de dialética para a gente acordar na razão. Outra coisa também que eu achei aqui interessante é quando eles colocam a palavra demoradamente. Demoradamente, não é? Não se sabe, aí é tempo infinito, enfim, não tem. Mas é uma maneira de expressar também para abrir mais a nossa compreensão. Lá para as bandas do Oriente, principalmente o tronco budista, eu não sei o que quer dizer. Olha, eu vou dar uma saidinha aqui rápido, que minha filha está ligando, eu não sei o que é. Volta no instante, viu? Tony, meu amigo, se você quiser seguir a Bom, partir daí, bom dia a todos. bom dia. É, aqui a pergunta de Kardec está relacionada com o que as religiões, sobretudo o catolicismo, pregavam, né? Aquela ideia de que os espíritos maus vão arder eternamente no inferno. Por isso ele pergunta se os espíritos vão se conservar eternamente nas ordens inferiores. Os espíritos que não, que se tornaram perfeitos. Significa que isso é Espera só um uma. pouquinho, Tony, meu amigo. Seu João, teu microfone está fechado. Aí, como o senhor foi atender aí uma das meninas, aí a gente passou para Tony, mas continua fechado o teu microfone. Pode abrir para ele, Rodrigo. Quer Concluir. abrir, seu João? Abre aí para o senhor concluir. Tá ouvindo aí, seu João? Não sei se ele tá ouvindo, não, tá vendo? Vai lá, Tony, depois ele volta, qualquer coisa. Certo. Então, todos se tornarão perfeitos. Significa dizer que todos vão evoluir, que todos vão progredir. O progresso, ele está voltado para a questão intelectual, né? Você progride intelectualmente e você evolui moralmente. A prova disso é que existe a lei de evolução. E a lei de evolução é para todos, não é só para o que não é espírito. Todos evoluem e
todos progridem, né? Progresso intelectual e a evolução é um progresso moral, mas não são a mesma coisa, como o Beto bem disse. Realmente não são a mesma coisa. Mas quando a gente fala de progresso moral, o progresso intelectual, a gente está falando de uma evolução. Mudam de ordem mais demoradamente. E a gente está vendo aí que e ele está falando dos espíritos inferiores mudam de ordem mais demoradamente. Porque até se transformarem moralmente ou intelectualmente, eles demoram um pouco por conta disso, né? Porquanto, como já de outra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Então, isso de certa forma, é uma instrução, é uma orientação e uma conscientização de que não existe a questão de que o espírito vai viver eternamente no inferno. Seria a falta de misericórdia do Pai, né? Se tem pais aqui que são misericordiosos, imagine Deus, que está no, em cada atributo, ele é infinito, né? Como ele mesmo disse, pretendeis que Deus tão grande, tão justo, tão bom, fosse pior do que vós mesmos, então deixaria de ser Deus, né? Então, eu acho que Kardec aqui direcionou a pergunta mais em função do que as religiões traziam naquela época, né? No caso aí, o catolicismo, que era predominante na época de Kardec. Pronto. Sr. João, quer concluir agora? Não, Então deixa para podemos depois. seguir. Tá Pronto. ouvindo? Sim, sim, agora estamos ouvindo normal. Agora, coisa interessante, sempre me causou muita dúvida a questão quando eu ouço o Sr. João falar primeiro da questão dos índios, né? Da questão de ser aí o começo e tal, deles não terem maldade, tudo isso. E aí eu estou lendo muitos livros daquele professor baiano, Antônio Risério, e no principal livro dele, que é Mestiçagem, Identidade e Liberdade, ele diz que os índios eram extremamente inteligentes, cara. Mas aí quando o Beto fala da questão do progresso, por exemplo, eles esperavam uma árvore cair para eles usarem a madeira. Aí, a partir do momento que chega um português e dá um facão, eles progridem através de um facão, muda-se totalmente uma aldeia pela questão da inteligência deles, cara. Então, coisa interessante sobre isso. Aí, Beto estava falando agora, eu falei, realmente, há esse pulo, a partir das tecnologias que vão aparecendo, o progresso muda, né? Ele dá esse salto que está dentro desse comentário. E aí, lendo essa questão do livro da 116 do Livro dos Espíritos, eu estava me lembrando disso tudo. Bem interessante mesmo. Itamar, você levantou a mão, meu amigo? 3 minutos. Sim, eu queria chamar a atenção de vocês. Vamos lembrar que a partir da pergunta 76, Kardec passa a utilizar o termo espírito com letra maiúscula. Então, só corroborando, o Beto foi feliz aí, o que a gente já tinha discutido a semana passada, de que evolução só existiu enquanto o espírito era com letra minúscula, né? Enquanto princípio inteligente que, por um processo automático da lei, foi impulsionando esse princípio inteligente até chegar na condição de espírito com letra maiúscula, que é quando passa a ter liberdade, raciocínio, livre-arbítrio, inteligência. Aí, a partir dali, ele passa a ter uma progressão, né? Então, eu quando leio hoje qualquer questão, eu lembro sempre dessa questão, dessa diferença que Kardec utilizou do termo espírito com letra minúscula para maiúscula.
E outra coisa também que eu estou fazendo, eu acho que é interessante, como eu estou escrevendo sobre a relação da Revista Espírita com a segunda edição do Livro dos Espíritos, na Revista Espírita de novembro de 58, aquele artigo Pluralidade das Existências, que foi escrito depois da primeira edição do Livro dos Espíritos, Kardec trouxe ali justamente o quê? A justiça de Deus dando oportunidade para o progresso, que ninguém é criado para permanecer eternamente inferior, né, que o progresso é uma lei universal, e também aquele outro artigo que sempre que eu falo, eu lembro de você, viu, Tony? Você já deixou marca. Eu lembro, sempre você fala da história de um danado, que é da Revista Espírita de fevereiro de 60. Então, aquele artigo é interessante porque Kardec traz um espírito que poderia ser considerado como eternamente condenado. E o diálogo dele, a demonstração, o arrependimento, mostra, né, uma mudança de comportamento do espírito enquanto desencarnado e uma progressão. Então, aí justamente vem só corroborar com essa questão, tanto o artigo de História de um Danado quanto Pluralidade das Existências deram subsídio para Kardec escrever, ou melhor, elaborar essa questão, que aí eu volto a dizer para vocês, viu? A grande maioria das perguntas e respostas do livro dos espíritos não foram respondidos pelos espíritos. Kardec pegava o material que os espíritos traziam e transformava em perguntas e respostas, porque esse era o formato educacional daquela época. Eu mesmo já cometi muito esse equívoco de dizer, Kardec fez todas as perguntas e os espíritos responderam não. O estudo da Revista Espírita mostra que muitas não foram, foram Kardec quem elaborou a pergunta e a resposta, tendo por base as informações. E essa é uma delas. Se pegarmos os dois artigos, Pluralidade das Existências e História de um Danado, mostra que essa pergunta não foi feita, foi trazida das informações dos espíritos. Muito bem. Por isso que um questionamento que a gente faz no Livro dos Espíritos, quando a gente começa a ler ele, por que Kardec não coloca o nome do espírito que traz a resposta que nem fez na Revista Espírita? Aí o embasamento que você traz até um pouco responde pra gente isso, né, Itamar? Exatamente, exatamente. Então vamos continuar. A nossa próxima agora é a 117. Depende dos espíritos progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição. Ô, seu João, queria falar? Ah, pode continuar, meu amigo. 3 minutos para o senhor. Eu tenho mais de três. Ah, compensar o outro. Vai lá. Não, é na revista Espírita, me parece, vocês pesquisem aí, Tamar Mastone, de dezembro de 1860, daquele espírito que se intitulou O Carreteiro, né? Aquele espírito que eles chamaram mal, e ele se agarrou a um médium e queria expulsar da casa onde ele morava, que era a dele. Ali tem muita coisa interessante para estudo, porque nos comentários, Kardec diz que ouvia aquele espírito trazia muita instrução, inclusive sobre as camadas das moradas dos espíritos lá, ou é morada, ou algum termo assim, das camadas. E Kardec faz um comentário bem longo, bem lógico, a respeito de tudo isso. Já no finzinho da revista, do mês último, quando ele traz várias comunicações de vários espíritos, e entre elas essa a gente estudou aqui essa semana, me chamou a atenção pelo tipo do espírito que parecia maldoso, como se fosse desde a criação, e no fim ele se toca quando o Kardec pede para orar por ele. Então é muito interessante isso aí. Mas era só isso aí para clarear. Muito bem. Deixa eu zerar aqui.
117. Opa, Depende dos espíritos. opa, levantei a mão lá. Ô, Beto, desculpa, meu cara, não vi. Vai lá, deixa eu zerar aqui de Levantei a novo. mão. É intriga da Três oposição, Beto. É, três é. minutos para você, velho. Rapaz, a gente está esquecendo de uma coisa aí que vocês comentaram, né? A revista Espírita foi em 1858, o Livro dos Espíritos em 1857. Foi antes. Sim, Beto, mas a primeira edição, que só tinha 501 perguntas, a segunda foi lançada em março de 1860. Sim, mas isso que eu estou dizendo. Resta saber se essa pergunta estava na primeira, que foi antes da revista. É isso que eu Não, estou eu dizendo. pesquisei e não estava na primeira, não, só na segunda. Pois é, porque quando a gente vai para a revista Espírita, tem muita coisa interessante, né? Mas ali é um laboratório. Muitas coisas ali que a gente vai ler, tem absurdas ali. Kardec pescou algumas coisas para as outras obras, né? E muitas delas mesmo, aquela primeira, que é Deus, eu não vi nenhum espírito responder, mas estava na primeira. Então a gente não sabe se foi pergunta, se foi colocado lá, depois os espíritos colocaram. É nesse sentido, né? Fica difícil, só se a gente fizer uma pesquisa mesmo para saber. Mas a maioria, não é? Que esse negócio de Deus mesmo, você vai na revista Espírita, quem fala é Kardec. Mas estava na primeira edição lá. Mas a gente não sabe se é dele, se for pergunta para os espíritos, o espírito respondeu. Fica um pouquinho difícil, mas vamos lá que seja. Então agora vamos com. Mas tem. Ah, a Tony também levantou a mão. Vai lá, Tony, meu amigo, seus 3 minutos. É, a, o livro dos Espíritos foi escrito em 1857, mas como o Itamar muito bem falou, em 1860 ele foi ampliado, e ele foi ampliado baseado em algumas coisas relacionadas à revista espírita, como, por exemplo, a escala espírita, que Kardec traz na revista espírita e depois insere no livro dos espíritas. A revista espírita ela é um laboratório, como o Beto disse, mas ela fundamenta as outras obras. Tem muitas coisas nas outras obras que vieram da revista espírita. Inclusive, ele bota lá a inserção, né? Ele bota a inserção, ele bota a referência indicando a gente para consultar lá na revista espírita o que ele traz. Né? Tem coisas que ele transformou em perguntas e respostas. Por exemplo, o livro o que é o Espiritismo também é uma dessas questões. Ali eram diálogos que ele teve com as pessoas que estavam lá, que ele colocou como personagem, né? E transformou aquilo em pergunta. Tem coisa que Kardec transformou em pergunta, tem coisas que foi como perguntas, e também tem uma questão aí que se traz, que é sobre um caderno que Kardec havia recebido em que nesse caderno tinha várias perguntas e respostas, e que ele analisou, algumas entrou e outras não. Né? Mas Itamar, que está fazendo essa pesquisa aí, está mais embasado para falar. Mas teve muitas. Kardec não seguiu só um padrão, né? Porque quando ele manda as correspondências para outros países, ele manda em forma de pergunta, né? Agora, só que tem o seguinte: ele vai pegar as informações ali, vai avaliar se as informações têm coerência, né? Se as informações são coerentes e estão dentro de uma lógica rigorosa, para ele colocar nos livros. Porque quem decide o que é que vai entrar nas obras é Kardec. Os espíritos, ele colocava a avaliação dos espíritos, mas quem decidia o que entrava era ele.
Tanto é que no livro dos médiuns, né, tem aquela questão quando ele estava fazendo o capítulo das manifestações físicas, que ele estava lá construindo esse capítulo e surgiu aquelas pancadas e o espírito foi chamar a atenção dele que tinha um erro ali e que precisava ser corrigido aquele erro. Então, Kardec, ele é quem fazia parte de avaliar se tinha lógica aquelas quantidades de perguntas, porque, por exemplo, você tinha 10 perguntas, 8 vinham com respostas parecidas, ou algumas com respostas iguais. Isso não era o suficiente para ele dizer, bom, se 8 vem igual, vem na mesma linha, então são essas que vão. Não, ele analisava a 3 resposta, minutos, meu porque, amigo. inclusive, só para concluir, Rodrigo, rapidinho, Sim. porque, inclusive, ele dizia no livro dos médicos, que você poderia ter, num centro espírita, uma obsessão coletiva e que os espíritos diziam a mesma coisa, mas que não tinha fundo de moral e de ética e tal. Então, aí ele analisava e escolhia o que colocar. Muito bem, agora vamos continuar então. Opa, levantei 110... a mão. Oh, pera aí, de novo, um Tem minuto, um velho. minuto, tem um Um minuto. minuto. Não, só para acrescentar aí, é bom esse estudo, só para acrescentar, quando a gente vai também na Revista Espírita, que alguns meses tem lá o resumo, tem coisa que Kardec resumiu, mas não está na Revista Espírita. Sim, Ele bota na ata e não está. Por isso que eu acho que é muito difícil. E nessa ata aí, que ele fez um resumo, ele colocou ali alguma referência e não está na revista, não sabe. Ó. É complexo isso aí, viu? Uma coisa eu sei, tudo que, ou ele dando opinião ou não, foi, na minha opinião, foi passada pelos espíritos. Mesmo ele lá fazendo a seleção de tudo, ele não tirou da cabeça dele. Tanto é que, quando a gente chega lá na introdução do livro dos Espíritos, passa, se fosse de um homem, né? Porque faz a diferença de Moisés, Jesus e Kardec. Ou melhor, o Espiritismo. Personalidade estava só em um homem, como Moisés, depois Jesus, só que o Espiritismo é universal. Então, eu creio que, mesmo sendo a opinião dele, teve o crivo dos Espíritos. Porque senão seria Kardec, e a coisa complica também, né? A opinião dele somente. É só para acrescentar isso aí. Fica difícil, fica difícil. Eu acredito que foi, como diz no ditado, tudo junto e misturado, né? Eu também acredito um pouco nessa questão de Beto, porque a gente tem aquela passagem lá, até que a gente não sabe se é verdade ou não, quando ele escreveu alguma coisa errada, ele escutou a pancada. E aí ele refez o estudo e mudou. Talvez, então, na hora que ele estivesse fazendo aqui, né, Beto, se ele estivesse fazendo alguma coisa errada, os espíritos, opa, pera aí. Então Deve eu ter também dado concordo. Eu acho que foi um bocado tudo de junto e coisa. misturado. É, Além é, disso, tem a questão de 19 artigos que ele colocou aí, não como perguntas, mas como artigos dele, e 112 notas, ou De 112 ou rodapé. 119 notas de rodapé que ele colocou depois das perguntas. é, Sim, sim. é isso. Então, É tudo sigo quando, da junto e mesma opinião de misturado. vocês. É tudo quando junto eu e digo misturado. que Quando eu digo que ele é que definia o que ia, isso não quer dizer que os espíritos não estavam É, dando aval a ele, concordando que poderia estar ou não. Né? Até porque ele mesmo diz, a obra dos espíritos. Mas os é. espíritos dizem lá que a obra é divina e humana. Né? Então, Pronto. assim, quando eu digo que ele escolhia, nessa hora de você pegar várias perguntas, ele avaliava se tinha, se tinha lógica, se tinha Coerência, bom né? senso. Ele avaliava isso e escolhia. O material era todos os espíritos Pronto. que estão nas obras, né? Mas na revista espírita, ele também, era Kardec por Kardec. A revista espírita é o make-off do espiritismo, digamos Então, assim. Eu tenho, então vamos eu lá. tenho, eu Oi? tenho a impressão que ele
teve muitas pancadas, não foi só aquela, não, chamando a Eu atenção também, aqui. cara. Vamos lá. 117. Depende dos espíritos progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição. Resposta: certamente. Eles a alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo que têm de alcançá-la e a submissão que testemunham à vontade de Deus. Mais uma vez, submissão. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que uma outra recalcitrante. Eu acho que essa palavra recalcitrante poderia ser substituída por uma criança malvada, uma criança travessa, para ficar melhor. Vamos lá, Itamar quer começar? Porque Itamar aí tá para viajar, então por isso que Eu eu tô já vou botando ele comentar e primeiro. vou sair, que eu já vou sair. Já, É, já. Ó, é interessante essa questão porque é uma crítica implícita de Kardec ao dogma da salvação instantânea, né, que fazia parte do contexto religioso da França, né? E Kardec publica alguns artigos, dentre eles tem um artigo da anteriores à segunda edição do Livro dos Espíritos, que é aquele artigo Platão e a Doutrina da Escolha das Provas, de setembro de 58, onde ele vai discutir se o espírito participa da escolha das provas ou não. Então, aí a gente vê realmente um processo educativo, trazendo um Deus educativo e não um Deus punitivo que condena imediatamente. Então ele traz uma reflexão sobre os valores morais da França do século XVIII, que tinha o quê? Que tinha confiança no progresso. Embora Kardec não fosse positivista, ele absorveu sim muitas ideias do positivismo, como essa questão do progresso. E também de Pestalozzi, essa questão da valorização da educação, da responsabilidade individual. Então ele dialoga sobre isso aí. Meus amigos, desculpe, mas eu tenho que sair, viu? Bom conclusão de estudo para vocês. muito bem. Beto, meu amigo, segue aí. Deixa eu zerar aqui. Isso, Pronto. zerando aqui também. Vamos lá, rapaz. Ele diz assim: certamente eles alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo que tem de alcançar e a submissão que testemunha a vontade de Deus. Bom, o desejo é nosso, de avançar ou não em cada encarnação e também no mundo espiritual, a gente progride também. Agora, o maior progresso, no meu entender, é no mundo material. É o maior, porque lá eu diria que a gente vai aprendendo e colocar em prática aqui, ver se a gente aprendeu legal mesmo. Quando ele diz alcançar, desejo que tem de alcançá-lo, isso aí é tranquilo, e a submissão que testemunha a vontade de Deus, né? Eu creio que Deus não tem vontade. Se Deus tivesse vontade, as leis não seriam imutáveis. Existem as leis eternas. Eu creio que quando ele fala aí da submissão à vontade de Deus, é submissão à lei, que todos nós estamos submetidos mesmo. Porque somente por essa lei que nós vamos evoluir, não adianta escapar. Então, a gente está submisso realmente a essa lei, querendo ou não. Por isso que a gente fica rebelde de vez em quando, chora, fica depressivo, querendo fugir desse caminho aí, dessa subordinação à lei, e sofremos. E quando ele fala aí, botou a vontade de Deus também, na época também se tinha muito esse negócio, tudo era Deus, vontade de Deus, né? E até a Igreja Católica já votava nisso, vontade de Deus, mas para nós espíritas, para o Espiritismo, a gente pode transmutar isso para as leis divinas, as leis perfeitas, que nós estamos subordinados. Desejo de evoluir é o desejo que a gente tem de combater os desejos da gente, que não é aquele desejo plausível para a nossa evolução, para o nosso progresso espiritual. Então, para mim, quando eu leio isso aí e aqui na nossa casa, quando questiona, submissão à vontade de Deus, que Deus é esse? São as leis. Estamos, sim, submetidos a esta lei. Uma lei que a gente não pode escapar é a encarnação. É submissão mesmo.
mesmo a gente não querendo, e vai caber a nós o desejo de evoluir cada vez mais. Agora, não evoluímos sozinhos, não melhor progredimos, né? Não progredimos sozinhos. Não progredimos sozinhos. Por isso que tem as relações, os reencontros no mundo espiritual, além das provas e expiações, para a gente evoluir. E a gente não está submetido a essa lei? Estamos. Porque só existe um caminho para evoluir, que é através das reencarnações. Não há outro, não tem céu, inferno, não tem nada. Estamos submissos e, como criança rebelde, muitas vezes gritamos e atrasamos, como ele disse aí. Vamos atrasar também. Quanto mais a gente chora, quanto mais a gente é contra a lei, quanto mais a gente esperneia contra a lei, a gente vai demorar para alcançar a perfeição. Então, tá aí. É só isso mesmo, por enquanto. Se surgir mais alguma coisa, a gente conversa. Sou João, o senhor agora, meu amigo. Tá bom, é interessante observarmos que estas perguntas que o Kardec traz da progressão dos espíritos vão todas de encontro aos dogmas das religiões, pelo menos cristãs, porque o islamismo, não tenho certeza, não sei se prega inferno, né? Prega um paraíso onde Allah deixa a pessoa lá com a bebida, um bocado de mulher no harém, né? Não sei se é assim mesmo, na essência que eu nunca estudei o Alcorão de ponta a ponta, né? Já no budismo, que difere muito, eles pregam as quatro virtudes búdicas: reto pensar, reto falar, reto agir, para um reto viver. Mas eles não dizem esse reto viver se é somente na Terra ou no outro mundo. Para o lado de lá, eles pregam o nirvana, que é justamente igual ao estado de um reto viver, ou seja, um estado harmonizado ou pacificado da consciência. Então, para o Oriente, isto não teria e não tem nenhuma importância. Mas Kardec não é fruto oriental, Kardec é fruto ocidental. E sendo ocidental, ele achava, às vezes equivocadamente, que o Ocidente teria uma civilização e alguns conhecimentos científicos e filosóficos além do conhecimento oriental. Mas, com o passar do tempo, foi se observando que o Oriente tem um conhecimento enorme, com uma diferença do Ocidente. Eles não fazem muita propaganda nem alarde do que eles têm de conhecimento. Porém, como diz Itamar, contextualizando, serve para o Ocidente. Bater de frente com os ramos principais, né? Católicos e evangélicos. Dentre os católicos, naquele tempo tinha muita penetração, o ramo chamado ortodoxo grego, russo e armênio, né? E até hoje ainda sobrevive, que deveriam ser iguais nessa questão do futuro dos seres humanos depois da morte. Acredito eu que isso aqui vai demorar alguns milênios para que o pessoal cristão, embora o espiritismo também é
considerado cristão, e eu concordo pessoalmente, porque segue a moral do Jesus. Quero crer que elas vão demorar muito para mudar, a não ser porque o progresso é um rio caudaloso que empurra todo mundo, apesar da má vontade ou da resistência ou da ortodoxia de muitos, mas o progresso é lei, está aí no livro dos Espíritos, uma das 12 leis naturais, e vai empurrar também esses irmãos pelo rio do progresso afora, e vão ter que acabar mudando alguma coisa, mas eu quero crer que isso demorará muito. Até lá, nós espíritas vamos levando o nosso entendimento para quem quiser aceitá-lo. Tá bom por agora. Muito bom. Tony, meu amigo, você. Deixa eu zerar aqui. Tá fechado o teu áudio? Pronto. Uma Be- coisa que na pergunta e na resposta dos espíritos é que depende da gente progredir ou não. Isso é, isso é uma conquista nossa e uma construção nossa, esse caminho da felicidade, né? Ele não depende de Deus, não depende das leis dele, depende da nossa vontade de querer progredir. E os espíritos concordam com Kardec, com a pergunta, né? Que o tempo também de progredir depende da vontade do espírito. E aí os espíritos concordam com ele e dizem que eles alcançam mais ou menos rápido conforme o desejo que tem de alcançar e a submissão que testemunham à vontade de Deus. Então ele tem duas questões aí, que é o desejo do espírito de alcançar e a submissão à vontade de Deus, que são nada mais, nada menos do que as leis divinas. A vontade de Deus são as leis divinas, né? E ele diz: uma criança dócil não se instrui, com uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante, quer dizer, outra que é temosa, né? Então, cabe a nós, né, e seguir esse caminho e querer, muito embora esse nosso querer não vai ficar ad eterno, porque aí, se o espírito não quiser mesmo evoluir, vai chegar um momento que, que, vai, que vai ter que ser imposto a ele, né? Porque a lei, ela é, todos nós estamos sujeitos à lei, né? Então a gente vai, se a gente insiste, demora muito, de não querer ir, insiste em não querer ir, a gente vai ter que ir, porque a gente precisa progredir, a gente precisa evoluir. Então, os espíritos trazem aí que é o desejo, né? A moral, a moral espírita, ela é diferente da moral das religiões e da moral de Jesus, né? Porque a moral das outras religiões é uma moral heterônoma, ou seja, é aquela ideia de que todos nós vamos evoluir, nascemos para evoluir e, e que nós, se fizermos o bem, vamos para o céu, se fizermos o mal, vamos para o inferno, que a gente pode até dizer que se fizermos o bem, a gente vai para as colônias espirituais, se fizermos o mal, a gente vai para um umbral.
A gente é premiado, a gente é castigado. A moral espírita e a moral do Cristo é uma moral é uma moral autônoma, a qual nós somos responsáveis pelo bem que fazemos e pelo mal que fazemos. Quem responde isso somos nós. E inferno e céu é um estado de consciência, né, baseado nas nossas ações. Então, somos nós quem construímos o nosso futuro, a nossa felicidade e a nossa evolução. E essa pergunta de Kardec é uma pergunta super interessante, porque ela traz essa informação, né? O Espiritismo tem a moral autônoma e não heterônoma. Muito bem, quase em cima do horário. É, o final da resposta é uma pergunta. Não sei se vocês perceberam. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante? Pontinho de exclamação. Não será que os espíritos estão perguntando para a gente se uma criança que é dócil ela aprende mais rápido do que uma criança que é recalcitrante? Se a gente for falar a palavra recalcitrante, ela tem vários sentidos, mas teimosa é o sentido mais usado. Aí eles perguntam para nós, porque talvez é uma criança teimosa, pode ser uma criança inteligente também, mas ela só é teimosa. Ela não possa, talvez ela não seja dócil, mas ela é inteligente. Então eu também me pergunto isso, porque muitas vezes, para que a gente consiga progredir, a gente tem que ter o desafio de correr atrás. Então ficou essa dúvida para mim. E essa questão de sempre alcançar a submissão que testemunham a vontade de Deus. A palavra submissão para mim, ela traz vários interrogações, né? Sobre a vontade de Deus seria melhor, eu acho, do que usar a submissão, né? Então é um ponto de avaliação que eu trago dentro dessa resposta e eu fico pensando isso. Beto levantou a mão primeiro. 3 minutos, Beto, meu amigo. Deixa eu zerar aqui. Tudo bem. Por isso que ele fala recalcitrante, né? Porque o progresso não é só no conhecimento. Para mim, são três: conhecimento, moral e o bem. São três, não é? Por isso que tem pessoas inteligentes que não é mal com U, mas praticam o mal com L, não é? Para a gente entender aí esse negócio aí. Porque a gente fala tanto em mal e mal, mas tem que saber mal com U, mal com L, né? Então, eu entendi esse recalcitrante desse jeito. A gente não vai progredir somente em uma parte, em outra, né? A gente tem muitas coisas. Mas para nosso progresso, para mim, o mais difícil não é a moral, que a gente vai conquistando aos poucos. O grande problema é o bem, porque o bem precisa de outras pessoas, de outros encontros. Para mim, nosso maior desafio é, primeiro, na ordem do desafio, primeiro é nós mesmos, nos harmonizar, nos aceitarmos e promover essa progressão interna em nós. Porque facilita o bem, facilita fora. Mas enquanto a gente apenas quiser fazer o bem sem primeiro o bem em nós mesmos, vai ficar muito difícil. Muito, 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 muito. Eu conheço aqui uma pessoa, aqui na região. Rapaz, a pessoa pratica um bem que você nem imagina, deixa a casa dela, deixa tudo para ajudar o próximo. No centro espírita faz tudo, reúne, mas hoje está depressiva, com todo o bem que está sendo feito. Então, a nossa
na doutrina espírita, eu vejo muita gente só falar do bem, tem que praticar caridade, mas a principal também é a autocaridade. Eu não posso esquecer de mim, não. Para mim, a maior pedra no nosso sapato é esse progressão interna. E eu tenho esse caso, sempre eu conto esse caso. Não é só o bem, são os três para caminharmos juntos. E eu também, se eu ficar só no meu interior sem praticar o bem, também não evoluo. Mas eu não vim para a terra só servir os outros, não. Não sou Jesus. Jesus vai servir os outros porque já tinha um progresso dentro dele. Então, ninguém vem me dizer que é só praticar o bem, esquecer da gente. Ah, vou seguir o exemplo de Jesus. Jesus já veio perfeito para nós aqui na Terra. A gente tem que lutar primeiro e fazer o bem. Essa que é a luta. E a gente acha que só fazendo um benzinho na Terra, indo fazer uma palestrazinha, e dando uma sopinha a um, visitando o hospital, já estão progredindo. Né? Não, é muito mais profundo. Por isso que ele fala recalcitrante. Recalcitrante é dentro da gente. É só isso mesmo que eu queria acrescentar. Muito bem, Tony também levantou a mão. Essa fala de Beto aí foi muito interessante, né? Não adianta você fazer o bem para os outros e não fazer para si. Se você faz para os outros e não faz para si, você não está fazendo o bem. Porque você também faz parte das pessoas que precisam do bem. E gostar de nós, cuidar de nós, como o Beto muito bem disse, é fazer o bem a nós. Né? Eu lembro de uma frase de Joana de Ângeles em que ela diz que se o bem que você faz aos outros faz mal a você, deixou de fazer bem, deixou de ser bem. Porque não adianta você fazer o bem para os outros a todo instante e não fazer o bem para você. Né? Como é que você vai conseguir fazer o bem para os outros se você não faz o bem para você mesmo? Né? Essa questão aí da, da criança recalcitrante, teimosa, a gente imagina, no caso Rodrigo aí, que é professor, imagina que você tem dois alunos na sala, um que é mais aberto ao aprendizado, mais dócil, e o outro que é teimoso, que não é, que acha que ele sabe mais do que o professor, ele é teimoso aí naquelas questões. O que, é que vai acontecer? Esse teimoso tende muito a ser reprovado e o dócil tende muito a ser aprovado. Tende a aprender mais fácil do que o teimoso, né? Kardec faz essa pergunta, na verdade, para fundamentar o que ele disse acima, né? Então, se você é submisso às leis, submisso à vontade de Deus, você é uma criança dócil. Se você não é submisso às leis divinas, você tende a retornar mais vezes para reencarnar-se até se depurar. Então, a criança mais dócil, ela é mais aberta ao aprendizado. Ela vai evoluir, ela vai se instruir, melhor dizendo, mais rápido do que uma criança teimosa. A criança teimosa ainda vai sofrer muito, passar pelo sofrimento para aprender depois. A criança dócil, não, ela está mais aberta ao aprendizado, ela vai aprender mais rápido do que o outro. Na verdade, essa pergunta ela tá voltada mais, no meu entendimento, está voltada para fundamentar o que ele disse acima, para validar o que ele disse acima, né? Sobre o progresso dos espíritos que têm vontade de progredir. Se você não tem vontade de progredir, se você não insistentemente não segue as leis de Deus, você não se esforça para seguir, você é teimoso. E esse teimoso vai ter que voltar a reencarnar várias vezes. Os que estão mais voltados a cumprir as leis de Deus, esse tem chance mais de aprender. Né? Eu vi uma frase que o cara dizia assim: o inteligente aprende com seus erros, o sábio aprende com os erros dos outros.
Porque você vendo os outros dos outros, você vendo o erro dos outros e aprendendo isso, você tende a não errar. Então a gente traz isso, para encerrar minha fala aqui, a gente traz isso para uma reunião mediúnica. A gente às vezes está numa reunião mediúnica, nos servindo de médium para auxiliar os espíritos que precisam se comunicar, mas a gente não aprende com os erros dos espíritos. A gente está ali, está vendo que o espírito está sofrendo por conta de um erro que ele cometeu e não quer se modificar, e a gente que está ali achando que a gente só está lá como médium para servir ao espírito, para o espírito se comunicar. Não, a gente aprende com a reunião mediúnica também. Esse também é um outro fator importante da participação do médium nas reuniões mediúnicas, que você aprende com o erro do outro lá a não errar igual. Pronto. Sr. Pronto, João também? Beleza, Sr. João também pediu os 3 minutos dele. Vai lá, Sr. João. Vou botar só pimenta no tempero. Eu João, aceitaria a mudança da palavra submissão por aceitação. Não sei se em francês é a mesma coisa. A outra questão, o reino dos céus no cristianismo, céu e inferno não foi botado por Jesus, não, viu, gente? Foram as igrejas. É só olhar Lucas 17, versículo 20 e 21, que Jesus nunca falou de céu e inferno como local fixo. Está lá. O discípulo pergunta, mestre, quando vem o reino dos céus? Que é que ele responde? Não virá de maneira visível para que ninguém diga que está aqui ou ali, porque o reino dos céus já está dentro de vós, e as igrejas ainda adulteraram mais e tiraram a palavra dentro e botou entre para atrapalhar o negócio. É só pegar uma Bíblia de antes das traduções de 1950 para trás e se pode confirmar isto. A questão final, criança mais recalcitrante e mais dócil, depende do nível de evolução de cada espírito reencarnante. Porque se houvesse isso, já fugiria a lógica e a razão da doutrina kardeciana. Então, fica aí. Não tem criança dócil nem recalcitrante. Tem níveis de evolução diferentes dos alunos numa sala de aula, ok? Vamos para frente. Eu concordo com o Sr. João é, aí. A minha opinião é a mesma nessa questão aí é, dessa parte final. Agora, peraí, é, só um minutinho, Tony. Agora, uma coisa que o Tom me falou que eu concordo, quando a gente unificou o movimento Espírita Jovem em São Paulo, eu falava isso nas reuniões dos diretores no movimento Espírita Jovem. Vamos aprender com os erros dos dirigentes das federações para que a gente possa unificar o movimento Espírita Jovem. Porque a gente vinha de 5 federações diferentes em São Paulo para unificar um movimento só das 5, jovem. Porque difícil. os lá de cima não queriam unificar, a USE não queria unificar com a FEB, a Aliança não queria unificar, e nós unificamos no Movimento Espírita Jovem. Então os encontros eram todos juntos, a gente realizava todos juntos, nada separado. Não é à toa que os presidentes depois chamaram a gente para uma reunião. E aí eles, como é que aí vocês conseguiram fazer isso? Eu falei, com os erros de vocês. A gente usou o exemplo dos erros de vocês para unificar o movimento espírita jovem. Agora, por que que vocês não pegam nosso exemplo da unificação e faz um movimento só? E mesmo assim não teve jeito. Eles convidaram a gente para depois fazer parte da direção, mas a gente não aceitou, não. Então, fica como quando o Tony falou, eu lembrei logo. E ainda continua até hoje, passado 15 anos que eu saí de lá, sem unificar. O movimento espírita jovem continua unificado, mas acima deles não. Então, um aprendizado para a gente, né? Diga aí, Tony. Com certeza, Rodrigo, com certeza. Muito, muito bom mesmo. Deixa eu falar para João assim, que
quando Jesus traz a moral de que isso depende de nós, ele já está excluindo o céu e o inferno da colocação, né? Porque o Novo Testamento é diferente do Velho Testamento, né? E lá no Novo Testamento, eu não me recordo agora especificamente quem foi o profeta, ou quem foi o discípulo que trouxe isso, mas ele diz: Jesus falou, a lei e os profetas só durarão até João Batista. De João Batista em diante, um novo reino será implantado. Então ele está dizendo: esqueça, no sentido de ter como direção, esqueça o que passou e foque no que está começando agora. Então, ele, ele não defendia a ideia de céu e inferno. Quem defendia isso era o Velho Testamento. Ele defendia justamente o contrário, né? Que é o que Kardec vai trazer no livro Céu e Inferno, que o céu e inferno é um estado de consciência. E acho que dá para a gente ler mais um, a 118. Podem os espíritos degenerar? Resposta: não. À medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí lhe veio e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrogradar. Vai lá, Beto, meu amigo. Seus 5 minutos aí. Deixa eu zerar aqui de novo. Rapaz, essa passagem aí, olha o que ele diz. Não, à medida que avançam, compreende o que distanciava da perfeição. Concluindo a prova, o espírito fica com a ciência que ele não esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Está tudo certo. Ele está falando aí como espírito. As conquistas que nós já temos. Ponto final. Mas a gente não sabe o que a gente tem de conquista que tem para conquistar. Pelo menos reencarnado. Porque nem tudo, lá está no livro dos espíritos, que muitas coisas vêm bloqueadas dentro da gente para desenvolver outra. Tá ou não tá? Que tem coisas que vêm para a gente, né? Se a gente utilizou mal o conhecimento, foi bloqueado algumas coisas para a gente desenvolver a afetividade, desenvolver outras coisas. Então, para nós aqui encarnados agora, é impossível você fazer essa separação. O que ele está dizendo é que se eu venci certo defeito, imperfeição, eu já venci. Não tem como eu retornar àquela imperfeição que eu já conquistei. Outras estão em desenvolvimento e outras estão para eu progredir e alcançar. Mas a que eu já venci, é impossível. É impossível. Agora aqui na Terra a gente diz assim, ó, eu coloquei isso porque muita gente diz assim, a pessoa é calma, e quando a pessoa perde a cabeça, mas não esperava, isso de fulano. A gente tem esse negócio, né? Porque a gente acha que está no mundo espiritual, que já conquistou a paciência e não vai ficar impaciente. Vai sim, ou no maior grau, menor grau. Porque se a gente fosse paciente totalmente, a gente já tinha vencido. Mas no mundo espiritual não existe isso. A gente costuma mentalizar a pessoa, imaginar a pessoa da nossa forma que ela não é. Mas como espírito, nós nunca vamos retrogradar ao que a gente já venceu. Lá adiante, a gente vai ver que a gente pode retroagir nas posições sociais, nas posições reencarnatórias, aí a gente pode regredir. Se eu fui rico, eu posso ser pobre. Se eu fui pobre, eu posso ser rico. Se eu passei necessidade, passa a não passar necessidade, aí sim, vamos retroagir
em um sentido para evoluir para progredir como espírito. Mas o que já conquistei realmente não volta atrás, né? Então, aquele negócio da mente psicose, pelo amor de Deus, lá na Índia, não mata a vaca porque acha que é um nossos amigos que retroagiu, não fez bem, reencarnou como vaca, pelo amor de Deus, né? Vamos respeitar e tudo, mas estão aí. É só isso mesmo. Ah, sim, Tudo. eu tenho um Ah, tempinho diga. ainda, não tenho? Tem, tem. Pronto, eu tenho 1 minuto. E esse negócio de estacionar, o que é estacionar? É isso que a gente tem que perguntar. Porque mesmo que eu venha em uma posição que eu não posso me expressar com doenças físicas, mentais, seja lá o que, eu estou progredindo. Esse estacionar é o quê? Vou deixar vocês responderem. Se der tempo, eu venho dar minha opinião, porque só tem 30 segundos, não dá tempo. Senhor, seu João. Tá bom, vamos lá. Vamos ver aí a encrenca. Bom, é interessante observar que nesta resposta que os espíritos deram, ou foi o próprio Kardec quem a redigiu, não fala mais na palavra progredir, à medida que avançam. Avançar e progredir são sinônimos de uma parte, porque avançar amplia o conceito, caminhar para frente, progredir, adiantar, tomar iniciativa. Então, o conceito já fica bem mais ampliado do que a palavra progredir pura e simplesmente. E também vem aqui a questão que Beto levantou, estacionar. Estacionar realmente tem um significado muito amplo, porque estacionar significa permanecer num local até mesmo de algo que deixou de progredir. Entra a parte de estacionamento de veículo, que não tem nada a ver com a gente, mas acredito que ela é a única que se encaixou melhor. Porque se Kardec colocasse a palavra parar, teria um significado bem mais amplo e poderia complicar ao invés de esclarecer. Porque você vê que os dicionaristas colocam a primeira definição sobre veículo, mas aí eles competem. Também pode indicar o ato de permanecer em um local, ou até mesmo de algo que deixou de progredir. Então, observemos que só no final da definição do dicionário é que vem se encaixar no contexto da resposta dos espíritos, não é? É só nesta questão, que é estacionário, mas não retrograda. Retrograda, aí está claro que é regredir, a gente que sabe que não. Agora, o estacionário teria tempo de ficar ali parado, tal, enfim.
mas isso aí ainda é muito profundo e às vezes até prematuro para a gente discutir. Mas vamos ficando por aqui. Tony, meu amigo, você. Deixa eu zerar aqui. Tá fechado o teu microfone. Kardec traz aqui a pergunta sobre se os espíritos podem retroagir, podem não avançar. E os espíritos foram claros aqui em falar em não retrogradar. Se o espírito não retrograda, ele fica estacionado. É como esse estacionado, né? Que João e Beto trouxe aqui. Então, a gente tem que pegar essa palavra e lembrar que ela está ligada à ideia que ele está trazendo aqui na resposta, né? Nós, quando vamos reencarnar, a gente tem a nossa reencarnação programada para a gente se trabalhar em um ou mais de um defeito ou mais de uma deficiência que a gente precisa melhorar, que a gente precisa aperfeiçoar. E aí, se a gente não faz isso, se a gente não trabalha nisso, a gente vai passar na encarnação sem progredir, mas a gente não vai retroagir o que a gente já conquistou. A gente vai ficar estacionário, você vai ficar parado lá e não desenvolver o que você precisava desenvolver, o que ficou programado por sua própria escolha para ser desenvolvido. Então, nesse aspecto, você fica parado. Estacionar ia ficar parado. O, mesmo os dois conceitos que o João trouxe aí, tá relacionado a ficar parado, está relacionado a não avançar. Avançar está relacionado a ir para frente. Progredir é você ir para frente, é você caminhar para frente. Né? Regredir é você ir para trás. Regredir, o espírito, no seu processo evolutivo, não, não regride. Ele ou fica parado ou avança. Aqui mesmo ele está falando. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência de que daí lhe veio e não a esquece. Ou seja, quando, quando o espírito conclui uma prova, ele aprende com aquela prova que ele concluiu, e daí ele não esquece. Esse esquece aí, obviamente, que ele está falando, na, na condição do espírito propriamente dito, e não da individualidade Tony encarnado, João encarnado, Beto encarnado. Ele está falando da nossa condição de espírito enquanto individualidade, enquanto um espírito que teve várias encarnações, que viveu várias vidas e que está progredindo. Né? Ele está se referindo a. Então, esse aprendizado você não esquece. Você esquece algumas coisas que você viveu e até com relações a pessoas que você convive hoje, para que vocês possam avançar, para que as pessoas que têm seus compromissos possam evoluir. Então, o que é aquisição do espírito? O espírito não esquece, não perde. É aquisição. Ele não perde, ele não esquece. É uma prova que ele venceu, é algo que naquele ponto ele está, ele se desenvolveu naquele ponto específico ali. Imagine, eu gosto muito de usar isso. Imagine que a gente é um diamante todo sujo de lama. E esse diamante está resgatado e ele não vai voltar mais para a lama. Então, a gente vai limpando aos poucos o diamante, vai limpando ele aos poucos. A parte que a gente já limpou, ela vai ficar limpa.
Ela já está limpa, ela não vai sujar. Agora, precisa limpar as outras coisas para que o diamante apareça todo com o brilho que ele tem. Então, a, a, a conclusão de uma prova se torna um aprendizado para o espírito, que não perde, que não esquece. Né? Então, imaginamos na parte que Kardec e os espíritos fala da migração dos espíritos, onde o mundo evolui, o espírito não evoluiu junto com ele, ele vai para um mundo igual não, inferior ao que ele estava, mas o fato dele ir para um espírito inferior, para um mundo inferior ao que ele estava, não significa que ele regrediu, retroagiu. Tempo, Tony. Todos os as aquisições dele, todas as aquisições que ele conseguiu, ele vai ajudar aquele planeta e aquelas pessoas daquele planeta a evoluir. Pronto, Rodrigo. Beleza. Eu fico até um pouco na dúvida a respeito disso. Por exemplo, lendo sobre o Salvador, né? Contando historinha um pouco de Salvador. Vieram para cá os portugueses, mas se a gente pegar o livro de história, a corte portuguesa pegava os caras que ficavam na rua, os ladrões, os caras, tudo isso e tal, e jogou pro Brasil e ficou aqui para ajudar a progredir, Não, né? aí a gente está falando de Eu tô espírito, tô falando trazendo só uma de ideia. Por exemplo, eu as- como espírito, né? Eu sei ali onde eu estaciono, eu tô evoluindo, aí eu sei ali que eu parei naquele negócio ali, né? Mas aí me muda a cabeça e tudo, e aí eu faço muita maldade, e aí tem algumas obras espíritas que diz que a gente até perde a forma, a gente não consegue, né? Por isso que eu tô falando, tô pegando tudo que tá escrito aí, né, Tony? Então, mas isso é essa viagem. questão de Kardec eu estou estudando, compreendendo e aprendendo com vocês, mas aí a gente confronta com as outras coisas, né? Que a gente tem para que a gente possa avaliar. E aí é bem interessante sobre isso. Eu gosto muito de avaliar, comparar, né? Não sei se é uma coisa minha de professor, estudioso, Mas é bom. comparações para chegar a conclusões, né? Mas Beto É, levantou a mão aí primeiro. agora, Rodrigo, Ah, esse fato dessa perda de forma já é uma prova de que isso é contrário à lei divina, porque aí o espírito perdeu até o perispírito. não é? Se ele, É per- isso que eu estou Se ele perdeu até o avaliando. perispírito, então ele vai de Ele, encontro à retro- lei de Deus. Então, isso está ele errado. retroagiu e aqui está Mas aí falando que não. é porque aí ele perdeu uma conquista que ele teve, que era de espírito com letra E. Com letra E maiúscula, e voltou a ser um espírito com letra E minúscula, isso é perda de Aí, atribuição. Então, isso não acontece. Nesse ponto aí, nesse ponto específico, esqueça isso que está errado. é que eu estou avaliando agora, falando, não, isso aqui que eu li então Tenho tá três errado. minutos. Está Ah, errado. é, Beto? Bora lá, Beto. Tenho três Seus minutos três aí, ó. minutos. Eu ainda estava dentro do meu cinco. Mas vai lá, Dez seus não três tem mais minutos, vai lá. direito, não. O tempo de Beth É, esgotou. Vai lá, Beto, seus 3 minutos, meu amigo. olha bem, a gente está misturando algumas coisas aí. Ele diz o seguinte: concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que ele vê e não esquece. Ele não fala de progresso moral. Ele está falando de conhecimento, porque eu Então, só conquisto. ciência, É só ciência. que eu imaginei. Porque o progresso moral é constante. Não tem como estacionar mesmo, não. Por isso que eu joguei essa pimentinha primeiro, porque ele não está falando aí do progresso, ele está falando apenas da ciência, do conhecimento. Então, eu não vou perder todo o conhecimento que eu tenho. E o conhecimento, se esse conhecimento for para o bem, eu não vou praticar o mal que eu já consegui nesse conhecimento. Então, por isso que ele fala em estacionar. Eu estacionei ali porque eu não progredi no conhecimento que eu já tinha. Só não posso retroagir. Foi aquilo que eu falei da diferença de evolução, desenvolvimento e progresso.
Então, eu penso nesse sentido. Por isso que eu joguei essa pimentinha aí, porque a gente mistura. Ah, não vai retroagir, mas ele não falou de moral, não falou nada disso. Então, eu posso realmente estacionar quando eu venho em um corpo que eu não dê para eu manifestar meu conhecimento. Mas não quer dizer que eu não esteja progredindo como espírito, que eu não esteja buscando a afetividade, que eu não cresça com aquelas pessoas que vão cuidar de mim. Porque, embora eu não manifeste, o Espírito sente. Então, quando eu leio isso aí, ele fala apenas do conhecimento e não da moral. A moral não tem como estacionar. Não tem. Tem um trabalho constante. Até, como eu falei, um corpo que não dê para expressar o espírito, ele está ali progredindo moralmente. Eu entendo assim. Não sei vocês. É, Mas a moral a gente- pode retroagir? Ele não nem falou a aqui. moral, nem o É isso que ele não conhecimento. fala ainda, só falou da Nem, ciência, então. Eu não vou me meter nessa confusão. mas essa, Se não pode retroagir ciência, não retroage em moral, mas a moral não estaciona, não, continua progredindo. mas essa ciência que É ele a minha fala aqui, opinião. mas essa ciência que ele se refere aqui é no sentido de consciência, de saber que você aprendeu aqui, que você não esquece o aprendizado. Tá A bom? moral, você estaciona tanto na moral quanto na intelectualidade. Você acha que Hitler evoluiu moralmente? Eu não sei. Não evoluiu. Você, O cara só fez o mal, você que está matou muita dizendo. gente. Você acha que não teve Eu estou nenhum dizendo, ato de amor na vida dele que não foi como? revelado? Não sou eu que estou dizendo, Ah, não. É a história que está dizendo. Eu não o disse nada, eu estou evangelho, falando o que a história diz. o evangelho diz que o pior das criaturas tem amor, tem alguma coisa de si. Então a moral não estaciona nunca. Está lá no É, Evangelho. O mas se você pior tem amor, das criaturas que estão aí, ele diz que progride. Está lá no Evangelho. Aí agora é é, com os espíritos de Kardec. mas se você tem amor só a você, só ao dinheiro, só as coisas, só a poder, dinheiro e diversão, que é a coisa que os psicopatas fazem, no caso de Hitler. Não importa, mas ele pode ter tido um ato útil. Ato útil progride. Vamos, A vida de bora Hitler lá. era linda. Aí A vida, agora eu não a estava na vida de Hitler era intimidade assim. com, eu não estava na intimidade com as pessoas Vamos que estavam rezar para envolvidas. aprender. Bora Dizem os rezar para biógrafos, né? encerrar, mas tá, se Tamar tivesse aqui também seria bom, porque ele ia entrar nessa Dizem os parte. biógrafos, né? Dizem os biógrafos. Sou eu que estou É, dizendo, não. É a história que está dizendo. É Na, a conduta intimi, dele na que a história intimidade, eu não registrou. sei se ele teve um ato de agora, bondade com alguém, não sei, para não encerrar, uma sei. coisa Duvido. interessante, Tony, diz que ele era um excelente pintor, né? Tem quadro dele na Alemanha, É, que ele é, pintava muito bem, né, cara? Então, é. Pronto. então vamos Então fazer já nosso, é. fazer nosso encerramento, né? Ah, Vamos agradecer aí ao querido Mestre Jesus, aos amigos espirituais que sempre estão conosco aí, desse belo estudo que a gente sempre realiza do Livro dos Espíritos, desses conhecimentos que cada vez mais a gente vai ampliando. E, Senhor, Mestre Jesus, possa envolver os nossos companheiros que não puderam estar aqui conosco, que eles possam estar bem, Itamar, que foi viajar também, né? Que possa ampará-lo. E agradecido estamos, Senhor. E assim vamos nos despedindo e pedindo a oportunidade de, na próxima semana, estar mais uma vez reunidos nesse estudo. Que assim seja, graças a Deus. Boa semana, meus amigos. Um grande abraço. boa semana. Valeu. Tchau, tchau.